enorme estar com vocês aqui e poder aproveitar essa tarde para que demonstre a vocês a importância sobre questões sociais, como isso se manifesta no Enem, como isso se estrutura no Enem e, sobretudo, que isso sirva também para que vocês pensem no papel social de cada um de nós e também, não menos significativo, que vocês possam conquistar os sonhos que cada um deseja. É um privilégio para mim, repito isso mais uma vez, todo ano participo de feiras voltadas à demonstração um pouco do conhecimento e não é diferente hoje. Essa oportunidade de compartilhar por vocês essa palestra oferecida pelo Colégio e Curso Objetivo. Nós vamos a uma análise do material, vou mostrar a vocês algumas relações do Enem, alguns movimentos sociais, e depois eu vou abrir, no final da apresentação, para a gente conversar um pouquinho, caso vocês queiram perguntar algo. Será um prazer para mim ter esse contato mais pessoal. Ainda que esse ano, impossibilitados pela pandemia de estarmos juntos presencialmente, estamos juntos por aqui virtualmente. Só preciso me levantar um segundinho, pessoal, porque eu esqueci de acender a luz e eu estou me lembrando que daqui a pouco a luz no final vai acabar. Então, deixa eu acender a luz aqui para ficar bem. Vai dar tudo certo por aqui. Então, vocês continuarem me ver com qualidade e a gente curtir esse tempo juntos aqui. Bora? Vamos nessa? Vamos lá. O Enem, ele tem um conjunto de habilidades. Essas habilidades do Enem nunca mudam. Essas habilidades do Enem, elas têm a ver com lógicas centrais e o conteúdo é inserido nesse cenário. Então, por exemplo, um dos grupos de habilidades do Enem são as instituições, grupos, conflitos e também movimentos sociais. Então, o que acontece dentro desse cenário? O que acontece dentro dessa lógica que se estrutura por aqui? O que a gente tem a partir desse momento? Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, todos os alunos aí que estão chegando com a gente. Obrigado aí pela presença de vocês, um grande prazer. Venham juntos, tá bom? Sou o professor Ricardo de História do Objetivo e venham com a gente, um privilégio tê-los por aqui, tá bom? De coração, um grande prazer. Estou falando sobre as habilidades do Enem, e aí, o que vai acontecer dentro desse cenário? O que vai acontecer a partir daqui? O que a gente vê dentro desse... O que a gente vê dentro dessa lógica, caros alunos? A gente vê habilidades extremamente importantes, extremamente significativos. Então, a gente tem o registro de grupos sociais, o papel da justiça, as instituições em seus mais variados aspectos, então, sociais, políticos e também econômicos. E aí entra uma palavra ampla para nós, e análise importante para nós, que são os conflitos. Os movimentos sociais, eles aparecem em vários conflitos, dentro de uma lógica de conflitos variados. Então, o que isso significa na prática? Como que isso se estrutura na prática? É o que veremos a partir daqui. Outro grupo de temas para o Enem, bastante significativo desse cenário, bastante importante por aqui, é cidadania e democracia. Então, o que a gente está falando dentro da lógica de cidadania e democracia? Meios de comunicação, as lutas sociais com perspectivas de mudanças, valores étnicos, cidadania, democracia, estratégias de inclusão ao longo do tempo. Perceba que nesse sentido, então, cidadania e democracia, os movimentos sociais eles se inserem de maneira ampla. De maneira ampla no sentido de que há uma luta fundamental para um desejo de transformação dentro da cidadania, dentro da democracia,
dentro da inclusão. Pensar em movimentos sociais é pensar na interpretação que é feita sobre o outro. Este conceito, a alteridade, é fundamental para o Enem. A alteridade se estabelece pela relação do olhar para o outro. Como que o outro é observado? Tradicionalmente na história, o outro é observado com inferioridade e superioridade. Tradicionalmente, o que é visto como diferente é considerado inferior. Então, a imagem que vocês estão ali observando, os dois cachorrinhos que se olham, tradicionalmente, um olha para o outro pensando que é superior a quem se observa. Isso gera uma relação extremamente significativa na história chamada civilização e barbárie. Então, os romanos, os gregos na antiguidade, por exemplo, olhavam todos os povos que não seguiam os hábitos deles e falavam o quê? Vocês são bárbaros. Vocês são inferiores. Essa perspectiva, ela continua no mundo medieval. A cristandade, os cristãos, olham para a galera que não é cristã e diz o quê? Vocês são inferiores. No mundo da época moderna, quando os europeus chegam na América, eles vão se ver como a civilização e vão olhar para a população da América e chamá-los de bárbaros, de inferiores. Outra lógica que também aparece nesse sentido é ainda no mundo contemporâneo. Quando os europeus olham, por exemplo, para asiáticos e africanos, também vão se considerar a civilização branca europeia cristã, e do outro lado, eles vão observar os povos da África e da Ásia como a barbárie a ser dominada. Essa lógica de alteridade, essa visão de olhar para o que é diferente e considerar superior, percebam, é uma tradição na história. Muito ruim, diga-se de passagem, mas uma tradição. Daqui, então, você cria a sua individualidade. Muitas vezes a individualidade, ela é conceituada e caracterizada pelo que não se vê no outro, pelo que não se estabelece no outro. Então, eu sou melhor porque eu não sou como ele. A alteridade, então, a gente vai ver se manifestar muito forte nos movimentos sociais. Como que o governo observa movimentos populares? Como que populares em rebeldia são tratados pelas elites nas regiões? A alteridade, ela revela o quanto que o Enem está preocupado com uma história reveladora daqueles que foram vencidos, daqueles que por séculos não tiveram voz em nossa história. Em busca de um Brasil em transformação, ainda perpetua-se nesse país a marginalização de pobres, de indígenas, de negros, o racismo, a discriminação, ou mesmo a discussão sobre o lugar da mulher na sociedade. Quando argumento um lugar da mulher na sociedade, é porque ainda tem gente, infelizmente, que acredita que a mulher deve ocupar apenas alguns espaços e não todos. Infelizmente. Por isso, destaco a vocês que precisamos promover um Brasil em transformação. Precisamos promover um Brasil que gere mudança sobre isso. A Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, a 7ª e última Constituição do Brasil, ela revela uma confirmação dos direitos existentes neste país. Por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela garante mecanismos democráticos muito importantes, como, por exemplo, o voto secreto. Ela garante também, e não menos significativo, a possibilidade da população se levantar e estabelecer um projeto popular de lei
que com assinaturas necessárias pode ser trazida ao Congresso e ser discutido e ser aprovado como uma nova lei para o país. Um exemplo sobre um projeto de iniciativa popular é a Lei Ficha Limpa, que impede políticos condenados pela justiça de participarem das eleições. Projeto de lei popular é um mecanismo, portanto, extremamente importante para se pensar uma atuação democrática, não só na hora do voto. O racismo é um crime inafiançável. Se alguém é pego promovendo um ato de racismo, não pode haver uma fiança, não pode ser pago isso, ele será preso. Por causa do horror do racismo que se perpetua em nossa sociedade. Há garantia de demarcação de terras indígenas, a proteção aos indígenas em seus espaços, há o direito de um voto amplo. Todo brasileiro, independente de qualquer condição, com mais de 16 anos, tem direito a voto. Essa é uma conquista extremamente significativa neste país. Essa imagem que vocês observam, essa charge de 1988, já caiu no Enem. O que essa charge revela? Toda vez que vocês observarem uma charge sobre um movimento social ou sobre uma questão política, tenham claro que a linguagem da charge é a ironia. Então, olha só. Você tem uma família de moradores de rua, e olha lá o que eles estão lendo. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, de saúde. Ou seja, os direitos existem. O problema, esses direitos serem efetivamente cumpridos no Brasil do século XXI. Que verdadeiramente todos tenham acesso a uma vida digna. A lei existe. Agora, para essa lei existir, que processo histórico vivemos? Eu trouxe para vocês alguns movimentos sociais para pensarmos isso, para analisarmos esse cenário, para estruturarmos a lógica de discussão que o Enem apresenta. Então, vejam só, por exemplo, movimentos sociais, como a Conjuração Mineira. Conjuração Mineira foi o primeiro movimento no Brasil a pensar a independência. Foi o primeiro movimento que sonhou em separar a região das Minas de Portugal, frente à opressão que os impostos portugueses cresciam por aqui. Agora, esse movimento ele foi elitista, foi conduzido por uma elite insatisfeita em pagar tantos impostos. Esse movimento vai ter Tiradentes morto porque ele era o mais pobre. A história de Tiradentes morto é esquecida por mais de 100 anos. Quando chega a República no Brasil, a partir de 1889, a República ela quer encontrar um símbolo no passado de separação com Portugal. E quem vai ser construído como esse símbolo? Tiradentes. Nessa imagem, dá para vocês perceberem que há uma construção do herói Tiradentes. Vocês conseguem perceber, diga-se de passagem, essa é uma imagem que também já caiu no Enem, que o Tiradentes aqui é comparado a Jesus. Você tem duas alusões evidentes a Jesus. A primeira, o crucifixo do lado da cabeça de Tiradentes. Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Seu corpo foi cortado em partes e expostas em algumas regiões. Olhem o corpo de Tiradentes. Percebam que a disposição das madeiras na imagem parece que Tiradentes foi crucificado. A cabeça dele está bem na parte da união das madeiras que poderia ser a sua cruz. Mais do que isso, vocês conseguem perceber, se vocês conseguirem observar aqui na imagem, talvez aqui pelo meu mouse, se vocês observam, que o lençol e as partes do corpo de Tiradentes formam exatamente o mapa do Brasil. Ou seja, Tiradentes é aquele que morreu
por nossa liberdade. Assim como Jesus um dia morreu por nossos pecados, Tiradentes morreu por nossa liberdade. Essa é a lógica da imagem construída por Pedro Américo, de um dia que até hoje é feriado. Tiradentes, o mártir da independência. No entanto, esse é um movimento de elite que não pensava, por exemplo, na abolição da escravidão. Não pensava em transformações sociais neste país. Queria uma liberdade dos pagamentos de impostos. A Conjuração Mineira foi em 1789. A Conjuração Baiana foi em 1798. Esse movimento foi muito diferente. 9 anos depois, na Bahia, surge um movimento que propõe a igualdade racial, a abolição da escravidão, um movimento popular que estabelece o sonho da independência. A repressão é violentíssima. O movimento popular na Bahia é sufocado pelas tropas de Portugal. Continuamos a ser colônia. Agora, a Conjuração Baiana não tem a mesma memória construída no Brasil do que o movimento de Tiradentes. Vejam a imagem de João Teófilo, de 2015, que trago a vocês, é uma imagem que já apareceu em vestibulares e um dia desses pode aparecer no Enem. Por quê? Qual é a construção? Vejam, o quadro é semelhante, pintura é semelhante ao quadro de Tiradentes. Só que há uma diferença importante. Os heróis são negros e pobres, que morreram pela construção de um Brasil diferente. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus. Percebam que aqui a construção da memória proposta por João Teófilo é de que esses grandes líderes negros que sonharam com um Brasil de igualdade merecem ser exaltados, merecem serem revelados como símbolo daqueles que se sacrificaram por uma sociedade de direitos que procuramos ter no século XXI. É uma outra concepção de memória que eles estabelecem por aqui. Percebem? Dois movimentos que trazem como ideologia uma filosofia do pensar, o iluminismo. A valorização do conhecimento, a racionalidade. Enquanto o movimento mineiro foi influenciado pelos Estados Unidos, que não aboliu a escravidão na sua independência, o movimento baiano foi influenciado pela Revolução Francesa, na sua fase popular, que queria mudanças sociais mais amplas, mais profundas, reais. Confederação do Equador, 1824. Estamos num Brasil recém-independente. Um Brasil que finalmente conseguiu se libertar de Portugal. As guerras de independência acabaram. Mas um Brasil que é surpreendido pelo autoritarismo de Dom Pedro I. Dom Pedro I cancela o projeto de Constituição que estava sendo discutido por deputados numa Assembleia Constituinte. Dom Pedro I, que gosto de apelidar de Pedrão, gostava de mandar. E ele decide impor uma Constituição para o Brasil. Ele estabelece uma nova Constituição para o Brasil em 25 de março de 1824. Essa Constituição cria a ideia de 4 poderes. Um poder legislativo, que cria leis, um poder executivo, que as executa,
um poder judiciário que julga essas leis. E um quarto poder, o moderador, exclusivo do imperador e que com ele controla os demais poderes. Na prática, quando Dom Pedro cria esse poder moderador, o que ele está fazendo? Ele está criando uma estrutura, ele está promovendo uma estrutura de desenvolvimento caracterizada por garantir no Brasil a sua autoridade e poder. O que Dom Pedro tem como grande interesse é garantir sua autoridade. Dom Pedro quer interferir nos demais poderes sempre que ele quiser. Se tiver uma lei que ele não gosta, ele quer dizer não. Se houver um projeto que ele não goste, não. A Confederação do Equador é um movimento liderado por Frei Caneca que diz, olha, o que o Brasil está vivendo aqui é um absolutismo disfarçado. Nós precisamos defender a liberdade. Nós precisamos defender a divisão de poderes. O Dom Pedro criou um poder em suas mãos. A Confederação do Equador, em 1824, é duramente atacada por Dom Pedro. Frei Caneca é fuzilado. A repressão é violenta, mas o sonho de um Brasil em que houvesse respeito às leis e a divisão de poderes ficou guardado. O autoritarismo de Dom Pedro, em pouco tempo, o fará sair do poder. Em 1831, ele decide abdicar em favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 aninhos, e por isso não assumiu o poder no Brasil. O que acontece? Até que o imperador assuma uma idade suficiente, o Pedrinho, o Dom Pedro II, surge no Brasil um período regencial. Nesse período regencial, de um governo temporário até Dom Pedro II ter idade suficiente, várias revoltas se estabelecem. A instabilidade é uma marca fundamental. Uma revolta importantíssima aqui, 1835, Malês. O ano passado caiu o mangá, mas não caiu o mangá ligado à história, caiu em linguagens. Meu sonho é ver uma questão um dia desses no Enem, mostrando um mangá de história, como essa imagem que trago a vocês. Porque essa é uma linguagem jovial. Talvez alguns de vocês curtam mangá. Eu acho muito louco. E é uma linguagem que pode atingir o público jovem, adolescente, muito mais sobre o conteúdo, torná-lo atrativo. Às vezes é difícil a gente só imaginar o que acontece na história. Olha só, escravos que vieram para o Brasil islamizados tentaram tomar o poder na cidade de Salvador, contra a opressão que viviam no sistema escravista, sonharam em estabelecer um Brasil diferente. Sonharam em promover mudanças. A partir dali, a partir desse momento em que sonharam em promover mudanças, esses escravos se juntaram a negros livres e tentaram atacar a cidade de Salvador de surpresa. O problema, eles foram delatados. Uma das pessoas que participaria do movimento contou para autoridades em troca do perdão de suas dívidas, assim como também aconteceu na Conjuração Mineira. E o que aconteceu? O movimento foi sumariamente atacado. As tropas do governo vieram e acabaram com o movimento de Malês. Mas não eram só escravos que lutavam por liberdade no cenário regencial. Os cabanos era a população que lutou no Pará pela independência do Brasil. Falaram para eles que em 1822, se lutassem pela liberdade no Brasil, suas vidas seriam melhores. Que o Brasil estava sofrendo por causa dos portugueses que nos dominavam. Eles lutaram.
Sabe o que aconteceu? Nada mudou em suas vidas. Passaram-se 10 anos e eles continuavam a sofrer. Cabanos era uma população que vivia em pequenos casebres, casas pequenas feitas perto dos leitos dos rios, e às vezes até em palafitos, aquelas casas que são feitas em cima do rio. População pobre, em busca de melhores oportunidades. Essa população passa a lutar contra as regências. A cabanagem estoura e é um movimento que dura 5 anos no Pará. Para vocês terem ideia como a repressão foi violenta para acabar com esse movimento em 1840. Sabe o que aconteceu? Mataram 40 mil pessoas das 100 mil pessoas que viviam no Pará. 40 mil foram mortas. 40 mil. 40% da população. Olha que horror. Percebam que a construção de direitos no Brasil não foi à toa, não foi rápido, e há exemplos fundamentais nesse sentido. Manuel Balaio, 1838, ainda no período regencial. Manuel Balaio é um negro livre e sabe o valor da liberdade. Sua avó foi uma escrava fugida. Conquistou a liberdade pela fuga e Balaio sabe muito bem. É por isso que ele está livre. Ele se chama Manuel Balaio porque ele fazia essas cestas de vinil que vocês observam na imagem. Só que o governo acreditava que Balaio ajudava escravos quilombolas, como Negro Cosme, um importante líder quilombola nesse cenário do Maranhão. Eles vão para a casa de Balaio e eles atacam violentamente sua filha na frente dele e sua esposa. Quando esse ato brutal, cruel, desumano, abominável termina, Balaio chama seus amigos para que juntos matassem esses caras que cometeram tamanha atrocidade de atacarem sua filha. Balaio vai vencê-los. E a balaiada surge daqui. A balaiada não tem um programa. A balaiada, ela se revela como um movimento contrário à dominação e o horror estabelecido sobre a população pobre. A balaiada cria no Brasil o chamado banditismo social. A formação de um bando que ataca um lugar, uma fazenda, um mercado, uma cidade, em busca de comida, em busca de água, em busca de roupas, em busca de desenvolvimento social. O balaio chegou. O balaio chegou. Cadê branco? Não há mais branco. Não há mais sunhão. A balaiada é duramente reprimida pelo governo. Quando ela acaba em 1841, você tem um cenário de destruição gigantesca no Maranhão. Mas o banditismo social ele não acaba. Ele continua com o cangaço, como veremos mais adiante. A Farroupilha, o último movimento que destaco sobre esse cenário, é também bastante importante, é também bastante significativo. Por quê? Porque é um movimento de elite desse cenário. A Farroupilha é um movimento da elite do Rio Grande do Sul contra o comércio de charque uruguaio. Charque, carne salgada, era produzida por eles. Era estabelecida por eles. O Rio Grande do Sul produzia. Só que o charque do Uruguai era mais barato no Brasil. E é isso que eles não querem aceitar. Estoura um movimento de elite, a Farroupilha. É o único movimento da nossa história que durou 10 anos e que teve um final negociado. Por que teve uma negociação para acabar? Porque como era um movimento elitista, o Império desejava trazer esse movimento de volta.
A memória do movimento traz, no Rio Grande do Sul, a força do gaúcho. Mas hoje, você tem uma reinterpretação importante. Foram fundamentais os negros que lutaram, sonhando por liberdade, na Farroupilha. Os chamados lanceiros negros, que vocês observam nas imagens. Os lanceiros negros foram fundamentais nesse movimento. Não só as elites, muito pelo contrário. Canudos é um movimento no início da República em que esse que vocês observam caído, Antônio Conselheiro, cria uma comunidade para os pobres. Um lugar onde as pessoas poderiam trabalhar, dividir tudo que tinham, não haveria melhor, não haveria pior. Um lugar onde a população do sertão poderia sobreviver. Canudos é duramente atacada sobre a acusação de que era um movimento monarquista. São chamados de fanáticos. Olha o conceito da autoridade. O governo manda para lá diversas expedições. Numa delas, irá Euclides da Cunha, que escreve Os Sertões. Ele não vai chamá-los de fanáticos. Ao ver essa população e tudo que vivia, Euclides da Cunha diz: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Um forte. Sonho de lutar por um mundo melhor, por desenvolvimento. O cangaço é o banditismo social em sua continuidade. Lampião, Maria Bonita e outros criam grupos que atacam determinadas regiões com um forte laço de solidariedade entre eles. Porque entendem que o governo não lhes propicia o mínimo necessário à vida. E que são oprimidos. Esse é o cangaço. E o último movimento que quero comentar. A revolta da vacina. Estamos na Belle Époque. Estamos no cenário em que o ser humano acredita no progresso, no desenvolvimento, no avanço das capacidades inventivas do homem. Só que havia diversas doenças que se propagavam muito fortes em diversas regiões. Sabe o que isso gera? O Brasil vai ao Instituto Pasteur e pede a eles ajuda para a melhoria das epidemias, sobretudo de varíola no Rio de Janeiro. O governo do Brasil nessa época era o do presidente Rodrigues Alves. Estamos entre 1902 e 1906. Chamado de quadriênio progressista, Rodrigues Alves queria modernizar o Brasil, construir uma nova imagem no mundo, mostrando um Brasil em desenvolvimento, em avanço, em progresso. Para isso, ele desejou criar um grande projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, ampliar as ruas, uma grande praça, tirar as moradias populares, os cortiços do centro, abrir amplos espaços públicos, embelezar a cidade. E para isso, então, a população pobre que morava nessas moradias é simplesmente expulsa do território. Vão para a periferia. Gosto de chamar isso de uma modernidade excludente. Era uma demonstração de modernidade, mas essa modernidade exclui a população, leva essa população para a periferia, para os morros do Rio de Janeiro. Pois bem, é nesse cenário que, para acabar com a varíola, o Instituto Pasteur traz com Oswaldo Cruz a vacina. Vamos vacinar a população. Resolveremos a varíola. Sabe o que acontece? A vacina é trazida. Só que o governo não explica o que é vacina direito. É uma população iletrada. E simplesmente o governo passa a ir na periferia e violentamente enfiar a agulha. Do tamanho de uma caneta Bic. Deram a vacina para um pobre que já estava com varíola. Ele morreu logo depois. Sabe qual foi a conclusão dos pobres?
A economia é difícil para a gente. Fomos levados para a periferia. Estão vindo colocar algo em nós para matar pobre. Vacina mata pobre. Sabe o que aconteceu? Revolta da vacina. A revolta da vacina, ela tem a ver diretamente, com esse cenário de exclusão da população. Essa foi uma questão que caiu no Enem. Ano passado, eu trouxe para vocês verem. Sabe qual é a grande questão da revolta da vacina? O governo não pode simplesmente arbitrar decisões. O governo não pode lá de cima estabelecer decisões sem ouvir a população. O arbítrio governamental, a decisão do governo sem promover a explicação da política, gerou a revolta da vacina. A vacina não era um problema, muito pelo contrário, a vacina era a solução. Depois da revolta, a população foi vacinada e a varíola acabou. Hoje a varíola é uma doença extinta no mundo. Ela acabou em 1980. A vacina não era um problema. O problema foi a forma de tratamento com a população pobre dentro dessas decisões de governo. Olha como a charge revela isso. Oswaldo Cruz, o esfolador. Ele está aqui atacando o Zé Povo esfolado, o Zé Povo sofrido. Percebe? Falamos de direitos. Trouxe para vocês 3 questões finais do Enem. Vocês podem observar em nosso site, curso objetivo, a resolução de todas as provas do Enem. A Declaração de Direitos Humanos foi criada em 1948. Por que esse é um documento tão importante? A própria discussão de chamá-lo de Declaração dos Direitos Humanos é fundamental. Estamos num mundo pós-guerra. Estamos num mundo que viveu o holocausto, a morte de cerca de 6 milhões de judeus e de outros grupos minoritários também. A própria declaração ela tem o nome de direitos humanos, porque uma outra declaração foi construída na Revolução Francesa, chamada de Declaração dos Direitos do Homem. Perceba, já há uma exclusão de gênero. Chamar direitos humanos é incluir todos nós, indistintamente. O que gera essa declaração, então? A defesa de questões centrais. Os grupos vulneráveis, todos devem ter direitos humanos mínimos, como a vida, a liberdade de crença, o direito a não sofrer em tortura jamais. Olha que questão significativa. Uma mulher, Maria Quitéria, que decidiu lutar pela independência do Brasil, se escondeu e decidiu lutar pela independência do Brasil, como soldado Medeiros. Qual a importância de Maria Quitéria? Ela era proibida de lutar no exército, ela era mulher. Mas ela não deixou que a rigidez da estrutura social, a alternativa A é a correta aqui, que a estrutura patriarcal daquela sociedade, aquela dominação estabelecida pelos homens, a impedisse de lutar por seus sonhos. Um Brasil diferente. Por isso, Maria Quitéria é tão importante. Ela é um símbolo de um Brasil que, desde a sua formação, contou com mulheres incríveis. A última que quero mostrar a vocês, a que acabei de comentar, a revolta da vacina. Não se negava ao Estado, veja o que o texto apontava, do José Murilo de Carvalho, grande historiador. Não se reivindicava a participação das decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. O que é isso? A mobilização foi um alerta sobre o arbítrio governamental. O governo não pode simplesmente estabelecer políticas de dominação sem que o povo seja ouvido. É importante que a construção de um Brasil envolva
tanto a política quanto a sociedade. Essa é a lógica fundamental. Veja que essa foi uma questão importante, porque apareceu também reformas urbanas. E o cenário era de reformas urbanas, mas não era isso que o texto mostrava. O texto mostra a lógica mais importante, que é o governo simplesmente promover um cenário de dominação. Simplesmente estabelecer isso. Movimentos sociais no Brasil. Deixo a vocês agora, claro, se vocês puderem, tiverem desejo, um espaço para perguntas, para curiosidades, para o que mais vocês desejarem comentar. Agradeço a participação de todos, agradeço por estarem por aqui. Estou vendo que tem algumas mensagens no chat, que algumas já foram respondidas para vocês. Deixe-me ver aqui se tem alguma pergunta. Importante destacar a vocês que a palestra ficará disponível por 7 dias na plataforma. Então, espero que vocês possam voltar a acessar. Caso outros também desejem estar com a gente. Tem uma colega me perguntando em qual objetivo eu dou aula. Eu dou aula em alguns dos nossos objetivos, como na Paulista, Santana, também no Ipiranga. E acho que é isso. Acho que é isso. São os objetivos que trabalho. No nosso site, pessoal, caso vocês tenham interesse, um prazer. Caso vocês tenham interesse, nós temos a resolução online também das provas. Vocês podem nos assistir comentando sobre as questões dos vestibulares, lá no nosso site Curso Objetivo. Sobre a revolta da vacina. Posso associar de alguma forma com a pandemia que vivemos hoje? Olha, se vocês tiverem curiosidade, no nosso Instagram, @objetivo_oficial, meu amigo polaco, grande professor da física, e eu fizemos uma live semana passada falando sobre pandemias na história e o atual momento. Nós podemos, de alguma forma, associar a pandemia que vivemos hoje à revolta da vacina? Sim, numa questão muito importante. A ciência, ela é uma resposta. A ciência é um caminho para o nosso desenvolvimento. Ela é muito importante nesse sentido. Então, a vacina, o conhecimento antes da vacina, pode salvar a vida de muita gente. A revolta da vacina revela claramente que o problema não era a vacina. O problema não era um conhecimento científico já estabelecido. O problema era você estabelecer uma política governamental sem que a população entendesse sobre isso, compreendesse essas relações. Na nossa live, nós associamos vários momentos, como a peste negra, nós associamos o cenário da revolta da vacina, falamos sobre a importância da vacina da varíola, falamos sobre a grande pandemia da gripe espanhola e depois o cenário contemporâneo também. Se vocês quiserem acompanhar com a gente por lá, será um grande prazer também. Sobre esse assunto, poderia ser associado com a falta de informações? Claro, sem dúvida nenhuma. Porque você está falando de um cenário na revolta da vacina e que você não tem um conhecimento amplo. Você não tem acesso à educação a essa população pobre. Em grande medida, é uma população pobre que não tem conhecimento, não sabe o que é uma vacina, por exemplo. Então, falta de informação é sempre um cenário que gera insegurança. Por isso que apontamos que a ciência tem caminhos. Por exemplo, hoje, a gente vive um cenário difícil, claro, mas a gente tem caminhos para sair dele. Nós sabemos medidas sanitárias fundamentais, nós sabemos a importância do distanciamento social, nós sabemos o quanto nós estamos torcendo para que a vacina apareça, não é verdade? Quanto nós desejamos que a vacina surja e possa trazer a nós uma vida normal. Essa palestra pudesse ser também presencial,
eu vê-los e comentá-los com vocês sobre tudo isso. Compreende? Mais algum comentário? Ah, não há de quê. Um grande prazer respondê-los, responder a vocês. Uma alegria enorme tê-los por aqui.